Olá, meus amigos e minhas amigas, todos vocês, amados do nosso bondoso Senhor Deus, misericordioso, amoroso, compassivo, longânimo, justo, santo, bondoso, não é não? Ele não é tudo isso? Ah, com certeza. E esse Deus, meus amigos heterossexuais, homossexuais, lésbicas, assexuados, não importa o seu gênero, esse Deus maravilhoso não faz acepção de pessoas. Se ele fizesse acepção de pessoas, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui juntinho de vocês, juntinho da palavra dele, amando a palavra dele. Mas ele me quis, é verdade. Ele me quis, ele me chamou, ele me escolheu. Eu amo o que Paulo escreveu sobre os rejeitados na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27, quando diz que Deus escolheu as coisas loucas, desprezíveis, as coisas que nada são. Deus escolheu as coisas fracas para confundir os que acham-se sábios, acham que são fortes, acham que são poderosos, acham que são os maiorais, acham que são perfeitos, mas não foram esses que ele escolheu. Tendo passado a vida toda, desde a infância, dormindo, transando, vamos ser claros, com pessoas do mesmo sexo, visto que aqui dentro habitava uma mulher. Eita, não habita mais, é machão agora, aceitou Jesus, virou macho no dia seguinte, é isso, foi lá numa igreja evangélica, disse lá o pastor, fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão e zap, virei macho. Não, aqui dentro eu sou o mesmo, com sentimentos femininos. Por que eu vou ter vergonha de confessar? Por quê? Eu sou um homem velho. Um homem velho não tem direito de ser sincero? Ah, por favor, tenha paciência. Porém, há 14 anos, deliberadamente, eu decidi me tornar um eunuco. Não me deito mais com homem, pois aquilo que eu achava que era fundamental para minha felicidade, para minha paz de espírito, para minha alegria, para minha satisfação, não era. Só isso. Eu descobri que não era fundamental o sexo entre eu e outro homem. E baseado nas Escrituras Sagradas, nas palavras daquele
que não faz acepção de pessoas, que quando todos me rejeitavam, e desde a infância rejeitado, depois de idas e vindas em comunhão com Ele, sempre desistia dele, porque a carne sempre falava mais alto. É só parar de orar, parar de louvar, parar de ler as Escrituras, parar de pensar nas coisas do alto, de buscar as coisas do alto, conforme Colossenses capítulo 3. É só parar de buscar a presença dele, que nós estamos, então, fortalecendo a nossa carne. Nós passamos a fortalecer a nossa carne e a enfraquecer o espírito. E Jesus diz que a carne é fraca e o espírito está pronto. Mas para nós orar e vigiar, justamente por isso, porque a carne é fraca. Mas há 14 anos, definitivamente, eu tomei a decisão mais importante de toda a minha vida, porque enquanto eu fiz o que eu queria, o que a minha carne queria, e não o que ele queria, e não o que a palavra nos ordena, eu fui infeliz com os prazeres sexuais que tinha, tendo encontrado o namorado dos meus sonhos. Olha aí o vídeo que eu testemunho sobre nós dois. Há 14 anos eu conheci Rock Tyron, o namorado dos meus sonhos. E ele, sonhávamos em nos casar, viver uma vida feliz a dois. Eu encontrei a 3.000 quilômetros de distância, eu em São José dos Campos e ele aqui em Crato, sul do Ceará. Nos conhecemos através do aplicativo de namoro. Namoro que durou 3 meses. 3 meses. O Senhor me visitou de uma maneira extraordinária, sobrenatural. Se eu for falar aqui detalhes, vai ocupar muito do meu vídeo e eu já falo muito. Uma decisão deliberada minha, de comum acordo com Rock Tyron, uma decisão de todo o meu coração, sem pressão, sem medo de Deus, sem medo do inferno. Simplesmente uma decisão que eu sabia que iria me trazer a felicidade, a alegria, a satisfação que de fato me trouxe. De fato, há 14 anos eu estou realizado. Eu acredito que esse tempo que eu tenho testemunhado da minha nova vida, vocês que são inteligentes podem perceber no meu semblante. Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho serenidade, eu tenho satisfação. A satisfação que o sexo não me trouxe, que o orgasmo não me trouxe, a vida com Deus me trouxe. A vida espiritual, eu coloquei ela como a vida mais importante do meu dia a dia, a vida com Deus. Afinal de contas, a vida que Ele tem para nós não é essa aqui. Por isso que muitos não compreendem quando nós negamos a nós mesmos, quando nós carregamos a nossa cruz a cada dia, quando nós negamos aos desejos da carne, não entende, não está vivendo, não está aproveitando a vida, aproveitando o mundo. Eita! Conhecesse vocês que têm esse entendimento enganoso, veriam que a vida que Deus tem para nós é aquela que Paulo escreveu também na carta aos Coríntios: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem passou pela mente, pelo coração do homem, do ser humano, o que Deus preparou
para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. E amar a Deus é ouvir e praticar a palavra dele. João 14, 23. Aqueles que me amam ouvem a minha voz e praticam a minha palavra. E desta forma, ele garante vindo morar em nós. Eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Eu pergunto a vocês, Deus mentiu? Jesus mentiu quando diz que ele e o Pai vem e faz morada em nosso coração, e em eles, fazendo morada, junto com o Espírito Santo, tem como nós levarmos uma vidinha derrotada, desgraçada, solitária, depressiva. E o Senhor veio e se revelou a mim e me chamou de volta. Não é rock tyro, não serão as noitadas com ele debaixo dos lençóis que vão te curar da depressão, que vão te trazer a paz e a alegria tão desejada, que desde a infância você nunca teve. Sou eu, Cristo Jesus, eu te darei o meu Espírito. E você então terá satisfação plena. E aí sim, a minha vida mudou. Deus ama tanto assim os gays. ama os gays, sim. Os gays que são desprezados. Sim, meu amigo, minha amiga. Os gays que são mortos, desprezados, discriminados, abusados. Se é um gay que criança é efeminado, como eu era, muito efeminado, dificilmente esse gay, alguns devem estar me assistindo aí, confirmando, Jairo, é verdade. Se é efeminado, certamente alguns machões, os tais heterossexuais, vão pegar e vão abusar do seu corpinho indefeso. Fizeram isso comigo e não uma só vez, me levando para as matas da cidade onde eu nasci, Itajubá, sul das Minas Gerais, várias vezes, entre eles 2 irmãos, todos adultos, todos adultos. Os gays que desde a infância são desprezados, sofrem bullying, apanham nas escolas, são até apedrejados. Ninguém quer, são excluídos, crescem solitários nos guetos, nos becos escuros, choram trancados nos seus quartos, sem saber por que são assim. A primeira pergunta que um gay faz quando vai passando para a sua fase de adolescência: por que eu sou assim? Por que Deus? Por que Deus? Por quê? Porque sou diferente dos meus irmãos, porque eu gosto de brincar de boneca, porque eu pareço com menina e não com menino. Sem resposta. Sem resposta. Os gays que são expulsos de seus lares, quando resolvem se assumir o seu direito de ser quem é, de viver conforme quer. Não são bandidos, não são viciados, não são rebeldes para o pai, para a mãe, não são violentos, não são bêbados, não são drogados,
são respeitadores, são estudiosos, mas é a vergonha da família, é a desgraça da família. E são expulsos pelos homens, pelo chefe de família, por seu pai, o machão, aquele que tolera o filho bandido, o filho estuprador, o filho viciado, o filho violento, o filho que bate na mãe, que bate nas irmãs, nos irmãos menores, não é? O machão que vive nos bares, muito mulherengo, não é não? Mas não suporta aquele gayzinho efeminado que decidiu arrumar um namoradinho, viver sua vida. Isso eu não posso suportar. Será a vergonha da nossa família. Eu não mereço isso. Ter um filho gay, uma filha lésbica, eu não mereço isso. Onde que foi que eu errei? Mulher, vem cá, onde que nós erramos? Para ter um traste desse inútil, para ter uma desgraça dessa na família. O que eu faço com isso? O que eu faço com ela? O que eu faço com ele? Merece a morte, eu vou matar. E expulso de casa. Ele sim é santo, não é mesmo? O chefe da família, né? Adúltero, tem lá 2, 3 mulheres escondidas lá, a pobre da esposa não sabe, minha mulher está muito velhinha, não é? Aquele que tem as suas amantes, aquele que dá sempre uma desculpa para pegar os motéis com as garotas de programa, aquele que pega parte do orçamento da família para pagar por sexo, não é? Aquele que, às vezes, a própria esposa finge que não vê, porque não tem para onde ir, é dependente do marido, do seu salário, tem que engolir, o marido que deita com ela e lhe dá as costas, porque já está satisfeito, já transou, já teve o seu orgasmo com as mulheres aí da vida, não precisa mais daquela coitada, ele sim é o santo, ele sim é o exemplo para a família, né? Como se o nosso Deus não tivesse o dia do juízo, como se o nosso Deus não estivesse olhando o que esses marmanjos, esses marmanjos malditos fazem nos seus lares. E os crentões não escapam não, viu? Os lá do púlpito, né? Pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, que também espancam seus filhos, espancam suas filhas, porque está percebendo que serão lésbicas, que eles serão gays, serão a vergonha da família. Como que eu entro na igreja com todo mundo olhando para mim? Eu sou pastor, eu tenho um cargo, eu tenho um nome a zelar, e vira um monstro dentro de casa. Coloca a Bíblia num canto e vai espancar, amaldiçoar e até expulsar de casa seus filhos e suas filhas. Não são mais meus filhos. Eu não criei filho gay, não criei filha para ser lésbica. Então, eles podem viver a vida sexual devassa. Eles são heterossexuais, eles têm todo o direito de trair a esposa, de mentir, de enganar. Eles têm todo o direito de ter a vida sexual plena, liberdade total. Mas admitir um filho gay que arranja um namoradinho, vai viver com ele, trabalha, estuda, paga impostos, isso eu não posso. Isso eu não suporto. Isso eu não aceito. Eu criei a minha filha para ser mulher, para casar com um homem. Não aceito minha filha parecendo homem, não. Deus ama os gays. Eu conheço casos e casos e mais casos de mulheres viúvas ou que foram abandonadas pelos machões malditos que encontraram uma novinha e quem passou a cuidar dessa mulher é seu filho gay ou sua filha lésbica. Eu estou dizendo que eu conheço vários casos que os filhos, os irmãos héteros casaram, foram viver a sua vida e a mãe ficou abandonada, doente, e o filho gay parou de sair de casa, abandonou a sua vida de namoro,
de noitadas, de boates, de danceterias, e seu filho gay foi o único que restou, cuidando da mãe, trabalhando e cuidando da mãe, comprando remédio para a mãe, fazendo carinho na mãe. Eu conheço, e Deus sabe que eu não estou mentindo para vocês. Eu conheço lésbica que perdoou o pai que saiu de casa de nojo da filha lésbica e foi morar com outra mulher. Esse homem um dia teve um câncer, a atual mulher dele não o quis, e ele voltou para a casa da antiga esposa, e quem foi cuidar dele é a filha lésbica rejeitada por ele. Foi cuidar dele, dormir com ele no hospital, comprar remedinho para ele, chorar diante da dor daquele homem. Não foi um machão hétero, não. Foi uma filha lésbica. Praticando aquilo que Jesus ordenou: honra teu pai, honra tua mãe. E quem eu mais vejo fazendo isso são os gays. Na minha própria família, eu tenho um irmão gay. Minha mãe, agora em janeiro, faleceu nos braços dele. Nos braços dele, aos 97 anos de idade. Ela partiu nos braços de amor do meu irmão e da minha irmã. Partiu em paz. Esse meu irmão abandonou toda a vida noturna. Trabalha numa grande empresa em São José dos Campos. Minha mãe descansou, tendo recebido o amor dele a vida inteira. Mas não foi assim com outros irmãos meus que são machos. Desses ela recebeu desprezo, desgosto, dores. Vocês que odeiam, vocês que perseguem, vocês que têm nojo, vocês dessa direita extremista, maldita direita extremista do Congresso Nacional, da bancada, famigerada bancada evangélica, senhor Nicolas Ferreira, infelizmente conterrâneo meu, o garotinho endiabrado, mentiroso, filho do diabo, portanto, mentiroso, discriminador, que esse Nicolas Ferreira não tenha um filho gay, não tenha uma filha lésbica, e que ele, na sua velhice, não precise deles. Além de tantos outros evangélicos, discriminadores, evangélicos malditos, que nunca conheceram aquele que não faz acepção de pessoas, Jesus Cristo, ao qual eles chamam de Senhor e Salvador deles, e na verdade quem é o diabo, porque aquele que não ama não é de Deus, escreveu João. Se você não ama o seu irmão que vê, você não pode amar a Deus que não vê. Cuidado, cuidado com o seu ódio, suas discriminações, seus sentimentos iguais ao do diabo, pelos gays, pelas lésbicas. Cuidado. Está aí os versículos sobre Jesus. Jesus sempre andou com todos aqueles que eram considerados a escória da sociedade. Jesus não procurou nenhum religioso para ser seu amigo. Pelo contrário, as palavras mais duras de Jesus foram para os religiosos. Não me canso de citar duas passagens. Vocês são como sepulcros caiados.
Por fora, muito bonitos, não é não? Bem pintadinhos, coloridos, os sepulcros, não é não? Pintados de branquinho. E por dentro, imundos, cheios de bichos, cheios de imundície. Sepulcros caiados, malditos. A outra passagem, João 8:44, muito conhecida. Vocês são filhos do vosso pai, o diabo, e vocês querem fazer a vontade dele, que nunca se firmou na verdade. E o que é a verdade? A verdade é isto aqui. A verdade é Jesus. Jesus manda que nós amemos. Primeiro mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo. E não me venha com essa conversa mole que gays ou lésbicas não fazem parte do seu próximo. Não seja estúpido, não seja idiota. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E finalizando diz: não há outro mandamento maior do que estes. Qual mandamento você está seguindo? Não há outro maior do que estes. Jesus andava com os piores tipos de pessoas. Dialogou com a mulher samaritana que tinha tido 5 maridos e o atual não era marido, vivia com ela. E foi a essa mulher samaritana, como João capítulo 4, que ele se revelou que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado. Ele não havia revelado isso a ninguém. E foi uma mulher de má fama. Uma mulher desse tipo tem boa fama. A mulher adúltera, ele não permitiu que a apedrejasse. Vai em paz, mulher. Ninguém te condenou, eu também não. E o outro dos versículos, que os religiosos devem ter raiva de Jesus, quando ele diz: as meretrizes e os cobradores de impostos estão entrando no reino dos céus antes de vocês. E ele estava falando isso para religiosos, gente que entupia os templos, que vivia em orações com as mãos erguidas, lendo a palavra de Moisés, obedecendo a lei, obedecendo entre aspas. As meretrizes, as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Quem eram os amigos de Jesus? Cuidado, não façam parte dessa direita extremista que está semeando o ódio através da politicagem maldita no Congresso, na Câmara dos Deputados. Nicolas Ferreiros é apenas um deles. Os outros diabinhos estão lá no meio, todos com Bíblia na mão, dando glória a Deus e zombando, discriminando os da minoria, os que não fazem mal a ninguém. Procure nas estatísticas quantos dos gays são estupradores, são violentos, são vagabundos. Procure nas estatísticas quem é que mata as mulheres. Procure nas estatísticas quantos gays têm uma vida digna, pagam imposto, têm o direito de viver como querem. Tiago 2, 8 e 9 diz assim: amarás teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, cometeis pecado. Atos 10, 34, assim disse Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Não se engane, não se iluda, não se esconda atrás da Bíblia. Isso não vai te salvar. O que vai te salvar é praticar a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus é amor.
Ninguém vai entrar no céu sem amor. Não esqueça de Paulo escrevendo aos Coríntios, uma das páginas mais lindas, capítulo 13, que ele encerra no versículo 13. Agora restam a fé, a esperança e o amor, porém o maior destes é o amor. O amor é maior do que a esperança e do que a fé. Ame, ame. Os gays só querem isso, respeito, respeito, respeite os gays, respeite a opção sexual de quem quer que seja, não odeie, não alimente o ódio vem do diabo. Não tenha o diabo como exemplo para a tua vida, mas tenha o Senhor Deus como exemplo, e Ele que diz que não faz acepção de pessoas. Ou você imite o Senhor Deus e um dia vai morar com Ele, ou você segue o exemplo do ódio que vem do diabo, segue o exemplo desses politicagens aí, desses direitistas malditos, e você vai acabar junto com eles todos, indo para o lugar onde o diabo está, onde é a morada dele, porque é para lá que vão todos que fazem acepção de pessoas, todos que odeiam, todos que discriminam. Você não precisa concordar com o modo de vida de gays e lésbicas, você só precisa respeitá-los, como Deus sempre respeitou, respeita e me respeitou enquanto eu assim vivi. Você não precisa concordar, precisa amar. Você que é pai, você que é mãe, eu recebi amor do meu pai a vida inteira. Eu aprendi com o meu pai o amor e o respeito. Eu estou aqui graças ao amor que eu recebi do meu pai. Deus usou o meu pai para não me discriminar, não me desprezar. Eu só recebi amor do meu pai, e ele era um homem que amava este livro, que praticava o amor que o Senhor nos ensina através deste livro. Meu pai colocava em prática os mandamentos do Senhor. Meu pai amava porque ele conhecia Jesus. Quem não conhece Jesus não pode amar. Pode ter uma religião, pode se dizer que é evangélico, mas sem amor, com o nome de evangélico ou não, está perecendo a sua alma. Zele pela sua alma. Deus ama a todos, sem discriminação. Ou você emite o Senhor, ou você está perdido. Não são os gays que estão perdidos. É você que não é capaz de amar. Porque os gays são capazes de amar. Recebe o meu abraço. Recebe o abraço do Pai do céu. Muito obrigado.